Então não vacila. Então fechou? Bora de aula. Fala, rapaziada! Vamos para a nossa primeira aula, aula prometida de porcentagem. Show? Vamos para cima dessa aulinha, rapaziada. Show de bola. Primeiro que eu quero que você, nessa nossa largada, né, vamos dizer assim, aqui do nosso evento, imersão do zero ao domínio da matemática, eu quero que você simplesmente mude a sua mentalidade nos estudos, como você está vendo aí. Mas o que significa isso, professor? Mudar a mentalidade nos estudos. Então, eu quero trazer aqui alguns pontos para você, antes da gente começar a fazer um monte de cálculo, começar a pensar em um montão de coisa. Primeiro e mais óbvio de todos, queira ser o melhor. Mas o que eu quero dizer com isso? Lê essa frase que está aí, ó. Não pense em apenas passar, pense em ser o melhor possível, tá? O que eu quero dizer com isso? Se você vai fazer uma prova, não importa se é na escola, se é uma prova na faculdade, se é um concurso público, se você só pensar em passar, você já está se limitando, tá? Você só está se preocupando se você vai conseguir passar naquela prova, você não está se preocupando com o conhecimento que você vai adquirir. E geralmente quem pensa assim sempre se ferra. Por quê? Você não consegue prever como é que vai vir uma prova, principalmente uma prova de concurso, tá? Agora, se você pensar que você vai ser o melhor possível, você não está pensando em passar. Passar vai ser uma consequência, tá? E aí você vai buscar aprender mais, ser o melhor possível naquilo que você está fazendo, que é aprender matemática, saber ter conhecimentos em matemática. E a partir daí, tudo vai acontecer naturalmente, tá? As suas aprovações vão acontecer independente de qual vai ser a banca, beleza? Foi assim que eu consegui vários resultados excelentes na minha vida e é isso que eu quero para você também. Seguindo em frente, segundo ponto, a pergunta que eu mais ouvia na minha vida enquanto eu estava na sala de aula. Professor, sempre faz assim? Né? Depois de resolver um exercício, aplicar uma fórmula, não pergunte isso, tá? Apesar que eu sempre falo, não existe pergunta ruim, existe pergunta, mas a pergunta ideal é, professor, qual ideia e raciocínio você utilizou para fazer assim? É isso que você tem que ter na sua cabeça. Matemática é ideia e raciocínio, tá? O cara que pergunta vai ser sempre assim, ele vai só decorar, ele não vai entender. Eu quero que você entenda. Matemática é ideia, raciocínio e execução. Então, se você ficar só focado na execução e não aprender a ideia e o raciocínio, você vai estar estimulando o quê? A decoreba. E não é isso que a gente quer aqui. Fechou? E o terceiro e último ponto, matemática é um grande quebra-cabeça. Quando você vai estudar qualquer assunto em matemática, você sempre vai ter um pré-requisito. Então, o que é o pré-requisito? É um assunto que você precisaria saber para se desenvolver no que você está estudando. Por exemplo, quais são os pré-requisitos em porcentagem? Tem vários, tá? Ó, você tem que saber as 4 operações básicas, né? Somar, subtrair, multiplicar, dividir. Você tem que ter um conhecimentozinho básico em frações, tá? E com números decimais também. Fazer conversão de decimal para fração. Mas fica tranquilo que aqui nessa aula, tudo que a gente precisar eu vou te explicar. Beleza? Eu só quero que você saiba que a matemática é assim. Você sempre vai ter pré-requisitos, né? A não ser que você, digamos, comece estudando do zero. E aquilo que você está estudando sempre vai ter uma aplicação, sempre vai servir em um outro assunto. Então, se você aprender um assunto, se você estudar um assunto mal feito, aquilo vai te atrapalhar no assunto seguinte, no assunto que vai vir depois. Tá entendendo? Então, quais são as aplicações aí imediatas do conteúdo de porcentagem? Aplicação imediata, juros. Tá? Juros envolve porcentagem. E porcentagem é um assunto que ele é interdisciplinar, na verdade, né? Você vai ver porcentagem em geografia, em física, em química, em biologia, em várias outras, né, disciplinas. Mas nessas outras disciplinas, ela é uma porcentagem mais básica. Dentro de matemática, vai aparecer porcentagem em juros, né, que ainda é um assunto básico, né, do ensino fundamental. Você vai pensar em porcentagem em teoria dos conjuntos, que já é no ensino médio, probabilidade, equação e função exponencial, que já é no ensino médio, PG, progressão geométrica. Então, tudo isso você pode pensar de porcentagem, tá? Então, inclusive, nessa nossa aula, lá no final, eu vou trazer alguns exemplos dessas aplicações para você ver. Show? Beleza. Então, esses 3 pontos, mudança de mentalidade, vamos agora para o conteúdo. Meu amigo, o que é porcentagem? Qual é o conceito de porcentagem? O que significa a palavra porcentagem, né? A palavra porcentagem significa isso aí, ó. É a divisão de um valor em 100 partes iguais. Simples assim.
Tá? A palavra porcentagem, esse por é divisão. Centagem é divisão por 100, divisão em 100 partes iguais. Então, vamos pegar aqui como exemplo essa figura que está aí na tela. É um quadrado, vamos dizer assim, né? E esse quadrado ele está dividido em 100 partes iguais. Eu pintei uma, tá? Eu pintei uma. Então, olhando para o universo da fração, como eu mencionei, é um pré-requisito da porcentagem, olhando para o universo da fração, como é que a gente poderia representar esse quadradinho que está pintado em laranja? Tá? Então, olhando para o universo da fração, a fração é uma representação, né, onde você utiliza dois números, o número em cima e o número embaixo. Esse número em cima é justamente a quantidade de quadradinhos que eu pintei, 1. E o número embaixo é a quantidade de quadradinhos que eu tenho no total, que no caso aí é 100. Beleza? Lembrando, o número de cima, numerador, número de baixo, denominador. Então, como é que a gente nomeia? Qual o nome que eu daria para essa fração? Essa fração tem um nome, a gente inclusive chama ela de 1/100º. 1/100º seria essa fração. Beleza? E aí, esse 1/100º é justamente o nosso 1%. Então, ou seja, 1% é o que a gente conhece como 1/100º, ou uma parte de um total de 100. Beleza? Ah, professor, tranquilo, né? Uma parte, né, corresponde a 1/100º, nesse caso aqui, né? Uma parte de 100 é 1/100º, e esse 1/100º é 1%. Beleza, o que isso vai influenciar na conta? Que é o que todo mundo quer saber, obviamente. Então, olha só que parada interessante. Ao dividir um número por 100, você está descobrindo 1% desse número. Então, olha só que parada importante. Né? A gente está fazendo aí um paralelo, fração, divisão e porcentagem. Se você pegar um número, divide esse número por 100. Né? É como se eu estivesse dividindo ele em 100 partes iguais. Um pedacinho daquele ali corresponde a 1%. Então, como é que a gente usa isso na prática, no cálculo? Tá? Aí eu faço a pergunta. Como que você calcularia 27% de 300? Né? Então, a gente vai usar exatamente essa ideia que eu acabei de te mostrar. Tá? Vamos lá. Como é que eu vou fazer com você? Eu vou fazer com você de duas maneiras, tá bom? Usando aí, ó, essa nossa ideia, muito bem, vamos fazer aqui, ó, usando justamente a ideia anterior que eu mencionei, tá? Então, a gente quer saber 27% de 300, beleza. Só que o que a gente acabou de ver? Se você pegar o 300, olha só, se você pegar o 300 e dividir ele por 100, quanto é que dá o resultado? O resultado disso aqui é 3, né? Muito tranquilo. 300 dividido por 100 dá 3. Então, esse 3 que está aqui, ó, ele é correspondente a 1%. Então, pensa comigo. Se você sabe qual é o valor de 1%, você descobre o valor de 27%. Né? Por quê? Porque 27% vai ser a mesma coisa que o 1% multiplicado por 27. Simples assim. Então, esse 1% aqui é quanto? Corresponde a quanto? A 3. E aí você faz o cálculo, 3 vezes 27, que vai dar 81. Caraca, professor, mas sei lá, né? Eu prefiro outro método e tudo mais. Pois é, você está tão acostumado com aquele método mais direto, né, mais robótico, que quando eu começar a te apresentar alguns conceitos, quando eu começar a colocar você para pensar, pode ser que até você sinta até uma estranheza, que você não está acostumado com isso, você está acostumado a decorar. Né? Então aqui, observe que eu não usei método nenhum, eu só usei a lógica. E eu quero que você também entenda o poder dessa ideia, porque pensa comigo, se você descobre 1% de um número, você tem a possibilidade de calcular várias porcentagens. Se você sabe 1%, você quer descobrir quanto é que é 15%? Pega esse 1% e multiplica por 15. Se você sabe 1%, você quer saber quanto é que é 27%? Faz igual a gente fez. Pega esse 1% e multiplica por 27. Então, olha só que parada louca. Só você sabendo calcular 1% de um número, você já consegue calcular várias porcentagens daquele número. E é muito louco que muita gente não sabe essa ideia, uma ideia mais simples possível. O cara já vai direto decorar um monte de coisa. Então, geralmente, olha só, como é que geralmente você aprende, tá aqui, ó, como é que geralmente você aprende a fazer isso? Você faz assim, ó, na escola, geralmente se ensina assim, curso e tudo mais. Pega o 27% e transforma isso em fração. Aí ficaria 27 por 100, né? A própria palavra está falando, 27 por 100, 27%, é uma divisão por 100. Pega o 27
já divide por 100 e multiplica, tá? Esse D aqui em matemática é sempre vezes, e multiplica por 300. Aí o que o pessoal fala para você fazer? Para você simplificar, para você cortar 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. Qual é a conta que sobrou? 27 vezes 3, exatamente a mesma conta que a gente fez aqui, ó. 3 vezes 27, 81. Bom, tem algum problema em fazer dessa forma, professor? Não, isso é apenas uma outra maneira de fazer. O grande problema é você não aprender a pensar, como eu sempre falo, é você só decorar, tá? Inclusive aqui tem um montão de aluno que faz isso, só que ele não entende o que ele está fazendo aqui em relação a esse corte. Esse corte dos zeros é uma simplificação, que é um conteúdo que você aprende aonde? Lá nas frações. Aí o cara acha que vai ser sempre assim, vai ser só cortar zero. Não vai ser sempre assim. Aí numa situação que ele precisa saber simplificar, ele se perde. Porque, na verdade, ele está cortando esses zeros sem saber o que ele está fazendo, tá? Então, na verdade, o que a gente faz aqui, tá? Na verdade, o processo seria 27 vezes 300, tá? Então, 27 vezes 300 vai ser exatamente o 81 acrescentado os 2 zerinhos. E aí, ó, a gente repetiria o 100 que está embaixo. Tá? Então, o processo natural seria a gente pegar esse 27 que está aqui em cima, multiplicar pelo 300. E o 100 que está embaixo, você só repete, né? É como se fosse uma multiplicação de frações, né? Onde você multiplica em cima e multiplica embaixo. 27 vezes 300, que vai dar 8.100, e 100 vezes 1, que vai dar 100. Então, esse 8.100 dividido por 100, na verdade, quando você está cortando esses zeros, o que você está fazendo? Você está dividindo por 100 em cima e dividindo por 100 embaixo. Na verdade, cortar em matemática não existe. É um termo que as pessoas utilizam para falar da simplificação. E o que é a simplificação? É a divisão dos termos da fração pelo mesmo número. Você vai dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Então, quando você pega 8.100 e divide por 100, vai dar 81. E quando você pega 100 e divide por 100, vai dar 1. Ah, professor, mas é muito mais fácil cortar os 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. Concordo, tem razão, é mais fácil. O problema não está em ser mais fácil. O problema está em você não saber o que você está fazendo por trás, você não saber a matemática que está acontecendo ali. Porque esse conhecimento você vai precisar dele depois. Fechou? Seguindo em frente, vamos para mais um exemplo. Como que você calcularia 34% de 82? Então, a gente acabou de passar por um exemplo que eu fiz de duas maneiras. Aquela maneira que a gente descobre 1% primeiro, ou aquela maneira padrão, que você faz lá pela fração de um número ou multiplicação de frações. Agora, 34% de 82, né, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Como é que seria pela ideia anterior? Tá? Pela ideia anterior, eu vou descobrir quanto é que é 1%. Então, para eu descobrir quanto é que é 1%, eu pego lá, eu quero saber quanto é que é 34% de 82. Então, primeira coisa, eu vou descobrir quanto é que é 1% desse 82. E como é que eu descubro 1% de 82? Eu pego esse 82 e divido por 100. Só que aqui, ó, a gente já tem um problema. Que problema é esse? 82 dividido por 100 não vai ser uma conta exata. Lá na outra, era fácil. 300 dividido por 100, 3, fechou. Aqui não. Aqui o 82 por 100, na verdade, não vou nem conseguir dividir. O que eu vou ter que fazer é andar com a vírgula, né? Eu pegaria o 82, né? A vírgula desse 82 está aqui. Quando você divide por 100, você desloca essa vírgula 2 unidades para a esquerda. Então, você vai pegar aqui e vai fazer assim, ó, 1, 2. Então, a vírgula vai parar aqui. Então, a vírgula automaticamente sai da posição inicial e vem para cá. Então, o resultado aqui, ó, você acrescenta um zero ali no espacinho vazio. Então, 82 dividido por 100 é 0,82. Ah, professor, mas essa parte aqui eu não sei. Pois é, o que eu falei? Pré-requisito. Então, isso aqui, na verdade, é a conversão de fração em decimal, as chamadas frações centesimais ou frações decimais, tá? A gente poderia fazer uma aula inteira sobre isso, tá? Mas aqui, só para a gente ser mais objetivo, é lógico, dividiu por 10, dividiu por 100, dividiu por 1000, a vírgula vai se deslocar para a esquerda. Se tem 2 zeros, ela vai se deslocar 2 unidades para a esquerda, beleza? Então, saindo da posição original e vindo para cá, deslocando 2 unidades, né? Ela se desloca assim, ó, 2 unidades para a esquerda. Então,
o resultado aqui seria esse, 0,82, tá? Pense em dinheiro, né? Muitas vezes é mais fácil, né? O que é 82 sobre 100? É 82 centésimos, ou ainda 82 centavos. Como é que você representa 82 centavos? Pensa em uma bala, alguma coisa que você vai no mercado e custa 82 centavos. Como é que está escrito lá no precinho para você? Está escrito isso aí, 0,82 e, obviamente, o sinalzinho de cifrão ali do lado. Então, esse 0,82 é o nosso 1%. Então, se eu quero descobrir 34%, né? Então, quem vai ser o 34%? Mesma coisa, mesma ideia. Vai ser o valor do meu 1% multiplicado por 34. Né? E esse meu 1% aqui, nesse caso, é o 0,82. Então, é a conta que eu teria que fazer. Eu teria que fazer essa conta aí, ó. A conta final seria essa aí. 34 vezes, ó, eu teria que armar essa conta aqui, ó. 34 vezes 0,82, né? Aí o que acontece? Né? Isso aqui é um caminho. Será que esse caminho é o melhor? Pois é, será? Não sei. Vamos deixar essa conta em aberto e vamos ver como é que seria pelo aquele outro método, que é o método que você faz assim. Pega o 34, transforma em fração, aí fica 34 sobre 100, né? Vezes 82. Aí lembra que eu te falei, você pode colocar o número 1 aqui embaixo, né? E aí você vai aplicar aqui o conceito de multiplicação de frações. Você vai multiplicar em cima e vai multiplicar embaixo, tá? Inclusive, falando de frações, frações é um conteúdo riquíssimo, tá, em matemática, e a gente poderia aqui fazer um curso só sobre frações, tá? Então não ache que é só ficar decorando essas regrinhas aqui não, tem muita coisa para aprender também sobre frações, tá? Então, mas praticamente, na prática, você vai fazer o quê? Você vai pegar o 34 e vai multiplicar por 82. E o resultado dessa conta você vai dividir pelo 100 vezes 1, que dá 100. Tá? Então, para dinamizar aqui a nossa aula, vou fazer na calculadora, tá? Ó, 34 vezes 82, que vai dar 2.788. Inclusive, tá? Abrindo um parênteses aí sobre o uso da calculadora, eu tô aqui com uma calculadora simples, ó, tá vendo? Cara, só use quando você estiver estudando, a gente está estudando aqui, né? Só use a calculadora se você realmente tem certeza que você sabe fazer a conta e que você é um cara afiado no cálculo. Já vi muito aluno que passou o ano inteiro estudando só usando a calculadora. Aí no dia da prova, na hora que teve que fazer um cálculo como esse aqui, 34 vezes 0,82, ou o 34 vezes 82, o cara titubeou, ele tremeu. Por quê? Perdeu a prática. Então, cuidado, eu só estou usando a calculadora, tá? Para dinamizar a nossa aula e, obviamente, eu sei que a minha prática é boa. Fechou? Então, ó, 34 vezes 82, 2.788, dividido por 100. Então, ou seja, 2.788, onde é que está a vírgula no 2.788? A vírgula está lá no canto direito, ela está aqui, ó. Se eu estou dividindo por 100, o que eu vou fazer com essa vírgula? Eu vou empurrar ela, eu vou deslocar ela 2 unidades para a esquerda. Então você pega e faz isso aqui, ó. 1, 2. Ela vai parar aqui, ó. Entre o 7 e o 8 aqui no meio. Então qual vai ser o resultado? 27,88. Ou seja, 34% de 82 é 27,88. Tá? E, obviamente, se você fizer essa conta aqui, ó, 34 vezes 0,82. Vai ter que dar o 27, vê se está dando para você ver aí, ó, 27,88. Tá? Então, essa continha aqui já fica até de tarefa para você fazer. Pega e faz essa conta aí na mão. Show? Então, a gente viu aí 2 exemplos simples, tá? Onde a gente aplicou 2 ideias. O primeiro exemplo, ele era um exemplo que a conta era uma conta mais legal de fazer, porque tinha um montão de zero, e você podia simplificar aqueles zeros todos. Essa segunda conta já não é uma conta tão legal de fazer, né? Independente do caminho que você escolha, você vai ter trabalho, você vai ter que multiplicar, você vai ter que andar com vírgula, tá? Então, sempre que você estiver estudando matemática, prepare-se para isso, porque vão ter casos que você vai ter trabalho, beleza? Aquela ideia do que a gente falou lá, a mentalidade, tem que ser bom, tá? Aquele negócio do jeitinho, só quero passar, esquece isso. Vamos para mais exercícios, mais exemplos, e agora a gente vai trazer algumas ideias especiais que vão adicionar essas 2 ideias que a gente acabou de trabalhar, beleza? Mas
vamos primeiro trazer mais um exercício. Como é que você calcularia 10% de 350? Tá? Então, 10% de 350, a gente tem, vamos dizer, forma 1, forma 2. Tá? Como é que seria a forma 1? Mais uma vez, você quer saber quanto é que é 10%? Você calcula 1% e o valor desse 1% você multiplica por 10. Beleza? Como é que você vai calcular o valor desse 1%? Você vai pegar o número que está aqui em questão, né? Que é o 350, pega o 350, divide por 100. Divide por 100. Por quê? Você vai descobrir o valor de 1%. E aí depois você vai pegar isso aqui, ó, vai multiplicar por 10. Agora, olha só que bacana, né? Essa conta que eu acabei de escrever aqui, ó, ela é exatamente a conta que a gente iria escrever aqui na forma 2. Só ia ter uma inversão de posição, mas a conta ia ser a mesma. Como é que é a forma 2? Você pega o 10%. Quem é o 10%? Transforma em fração. 10 sobre 100 e depois multiplica por 350. Você consegue observar que essa conta que eu acabei de escrever, ó, ela é exatamente igual, ó, a essa primeira conta que eu escrevi aqui, só os números que estão ali numa ordem diferente, mas a conta é a mesma. Por quê? A gente pode pegar aqui na parte de cima, pegar o 10 e multiplicar por 350, e o resultado eu divido por 100. Né? Ou a gente pode fazer aquela simplificação. Né? Eu vou eliminar, simplificar, cortar 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. Então, o que vai sobrar? Vai sobrar 1 vezes 35, que vai dar o próprio 35. Então, daqui para frente, é muito importante você fazer isso, tá? Não só com porcentagem, com qualquer assunto que você estude matemática. Quando você for fazer uma conta, pensa antes. Dá para fazer essa conta de uma outra maneira? Né? E quando você arma essa conta, não sai fazendo a conta de primeira. Primeiro arma, olha, pensa. Porque, raciocina comigo, se eu tivesse calculado aqui o 350 dividido por 100, né? Se eu tivesse só calculado isso, né? Se eu tivesse olhado para essa conta de maneira pontual, eu vou pegar o 350 e vou dividir por 100 para poder calcular o valor do 1%. 350 dividido por 100, eu posso simplificar, né? Um zero de cima com um zero de baixo, né? Que seria a mesma coisa que dividir por 10 em cima e também dividir por 10 embaixo. É isso. Tá? Cortar um zero em cima com um zero de baixo é isso. É dividir por 10 em cima por 10 embaixo. Então, sobraria o 35 em cima e o 10 embaixo. 35 dividido por 10, não consigo fazer essa conta, eu vou só movimentar a vírgula. Onde é que está a vírgula do 35? Está lá no canto direito, à direita do 5. A vírgula está aqui. Se você está dividindo por 10, então significa que essa vírgula vai se deslocar uma unidade para a esquerda. Então, ela vai sair daqui e vai vir para cá. Ó. Vai ficar entre o 3 e o 5. Então, ou seja, esse 3,5 seria o valor de 1%. Mas, como eu quero descobrir 10%, eu tenho que pegar esse cara e multiplicar por 10. Né? Aí faria 33,5 vezes o 10, aqui em cima, né? Quanto é que é o meu 1%? É o 3,5. Aí eu faria o 3,5 e multiplicaria por 10. E quando você multiplica por 10, acontece o contrário com a vírgula, né? Você desloca essa vírgula uma unidade para a direita. Então, na verdade, ela iria voltar para a posição inicial, ia voltar aqui, ó, para o 35. Então, olha só a volta que a gente deu, né? Olha só a volta que a gente deu, sendo que a gente poderia fazer uma conta extremamente mais simples. Só que é uma conta consciente, não é uma conta robotizada, não é uma conta memorizada. Você arma essa conta e você olha para ela e você analisa. Dá para fazer essa conta de uma forma mais simples? Dá para simplificar essa conta? Está entendendo a diferença? Geralmente, quando você está estudando, você fica desesperado para aprender uma maneira mais simples de fazer, só que é uma maneira robotizada. Então você se ilude, porque ela pode até aparentar mais simples, mas na verdade você não está raciocinando, você não sabe por que você está fazendo daquele jeito. Beleza? Então aqui ó, a gente armou a conta, deixou a conta quieta, armei do outro jeito, pô, é exatamente a mesma conta, só está ali invertido. Simplifica os zeros e pá, chegamos no 35. Tá? Se eu ficasse, né, meio que neurótico, vamos dizer assim, em calcular 1% primeiro,
para depois multiplicar por 10, não tem nada de errado. Só que, como a gente viu aqui agora, vai dar muito mais trabalho. Joga vírgula para cá, joga vírgula para lá, você fica perdendo tempo e tendo trabalho à toa. Sacou? Show! Vamos então agora, que eu quero que você veja uma outra maneira de fazer esse cálculo, que é uma maneira absolutamente direta e vai valer para todos os cálculos que você tiver que fazer de 10%. Todos? Como assim, professor? Lembra lá do início da mentalidade? Vai ser sempre assim? Então, se eu, até mesmo eu falar para você, vai ser sempre assim? Peraí, como assim vai ser sempre assim? Me explica isso. Qual é a ideia? Qual é a lógica? Seja curioso, tá? Queira aprender, queira entender. Bom, a lógica para a gente calcular, fazer esse cálculo, 10%, de uma maneira direta e objetiva, é o seguinte. Vamos voltar lá para a nossa ideia do quadradão. Peguei o quadradão, dividi ele em 100 partes iguais. Se eu pintar 10 partes, 10 quadradinhos, como você está vendo aí, 10 quadradinhos pintadinhos de laranja, eu pintei 10 partes de um total de 100. Beleza? 10 partes do total de 100. Esse 10 partes do total de 100, ó, eu posso simplificar. Eu posso dividir aqui, ó, por 10 em cima e posso dividir por 10 embaixo. Ó, 10 dividido por 10 vai dar 1 e 100 dividido por 10 vai dar 10. Então, que fração é essa aqui? Ó? Essa fração é 1/10, né? Ó, 1/10, ou a 10ª parte, 1/10. Esse 1/10, ele corresponde exatamente a 10%. 10%. Mas peraí, professor, por que 1/10? Essa pergunta é uma pergunta que eu faria, né? Mudança de mentalidade. Mas por que 1/10 corresponde a 10%? De onde que você tirou isso, né? Pensa comigo. O total aqui, ó, o nosso total na porcentagem é o 100%. É o 100%. Se você pega esse 100% e divide ele em 10 partes iguais, ó, eu tenho uma fileira aqui, ó, uma fileira aqui, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dividi em 10 fileiras. Se você pega 100% e divide em 10 partes iguais, você concorda comigo que cada parte dessa vai ser 10%? Porque ó, 10% mais 10, 20, mais 10, 30, mais 10, 40, mais 10, 50, mais 10, 60, mais 10, 70, mais 10, 80, mais 10, 90, mais 10, 100. Então, ou seja, se você pega uma parte dessas 10, é 1/10. Né? Uma parte de 10 é 1/10. Esse 1/10 jogando para a porcentagem é exatamente 10%. Tá bom, professor, mas o que isso vai me ajudar? Vai te ajudar nisso que eu vou falar para você agora, olha só. Né? A gente já escreveu isso. 10 partes corresponde a 10 centésimos ou 10%. Tranquilo. Agora eu quero chegar aqui, ó, nessa conclusão. Deixa só eu apagar aqui essa parte que eu escrevi. Beleza. Então o que eu quero concluir com você é isso que está escrito aí, ó. Ao dividir um número por 10, nós estamos descobrindo o valor de 10% desse número. Então, ou seja, se você quer calcular 10% de um número, é só você dividir esse número por 10. Simples assim. Se ligou? Ah, professor, não ficou muito legal, não. Tem como você explicar de novo, fazer? Claro, vamos lá. Ó. Vamos para o próximo aí, ó. No próximo slide, né? Quanto que é 10% de 350? A gente viu duas maneiras de fazer. Mas qual seria a maneira rápida, direta? É só você pegar esse 350, divide por 10. Nesse caso, eu posso cortar o zero de cima com o zero de baixo e o resultado dá 35. Simples assim. Ah, professor, mas se não puder cortar o zero, e várias vezes não vai dar para cortar. Aí você só vai movimentar a vírgula. Lembra que dividir por 10 é a mesma coisa que movimentar a vírgula uma casinha para a esquerda? Aí pronto. Então, sempre que você quiser saber, quero saber 10%, é só dividir por 10. Direto, conta direta. Beleza? Seguindo em frente, meu caro, vamos lá, temos mais um exercício, exemplo 4, acho que vai até o exemplo 10, hein? Acho que vai até o exemplo 10, vamos no ritmo. 20% de 725. Meu amigo, como é que você faria agora? Então, até agora, eu te apresentei três ideias. Você calcula 1%, depois multiplica por 20. Você arma lá a continha com a fração, ou você acabou de aprender como é que você calcula 10%. Então,
você poderia tranquilamente pegar, para você descobrir 20%, você pode pegar o valor de 10% e multiplicar por 2. Então, olha só, a primeira maneira, você vai pegar o 750 e vai dividir por 100, para descobrir o valor de 1%. E depois você multiplica isso por 20. Só estou escrevendo a conta, não vou fazer. Lembra? Escreve, depois analisa. A segunda maneira de fazer, pega o 20% e escreve o 20% como 20 sobre 100 e depois multiplica por 750. Então, essa primeira maneira e essa segunda maneira, a gente já viu que, na verdade, a conta é exatamente a mesma. Você só troca ali a ordem, né? Então, você pode dividir por 100, descobrir o resultado e depois multiplicar por 20. Vai ser uma conta. Você pode também pegar a conta, o número de cima e multiplicar, e depois dividir por 100. Vai ser uma outra conta. Né? Você está trabalhando com os mesmos números, mas, obviamente, as contas estão sendo diferentes. Depende da ordem que você vai escolher. E aí, qual é a ordem que vai dar menos trabalho? Você tem que aprender a pensar nisso, porque cada caso vai ser um caso. Quando tem muitos zeros, fica fácil de analisar. Mas quando não tem muitos zeros, você vai ter que ter um raciocínio mais apurado. E a gente acabou de ver também que para descobrir o 20%, você pode descobrir o 10% e depois multiplicar por 2. Você concorda comigo? Se você pegar o valor de 10% e multiplicar por 2, você vai descobrir quanto é que é 20%. E esse 10% a gente consegue calcular em uma conta direta. Pega o 750, divide por 10. Tá? Então, como essas contas estão envolvendo muitos zeros, acaba que não vai fazer muita diferença, desde que você arme a conta e observe que os zeros você vai poder cancelar, vai poder simplificar. Na primeira, pega 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. Simplificou, cancelou. O que simplifica? Cortar 2 zeros em cima com 2 zeros de baixo. Que simplificação é essa mesmo? Divisão por 100. Dividiu por 100 em cima, dividiu por 100 embaixo. Olha só a conta que sobrou aqui, ó. 75 vezes 2. Quanto é que dá 75 vezes 2? Dá 150. Tá? Observe que na segunda maneira que eu armei, vai dar no mesmo. Vou simplificar 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. Qual é a conta que sobrou? 2 vezes 75. A mesma. E na última maneira de fazer, você vai poder simplificar 1 zero de cima com 1 zero de baixo. Qual foi a conta que sobrou? 75 vezes 2. Então, nesse caso aqui, tá vendo? Ó, você arma, você olha e você decide qual é a maneira que você vai fazer, de forma consciente. Tá? Obviamente, nem sempre vão ter vários zeros para você cortar, simplificar. Por isso que é importante você entender o conceito, o que é simplificação, e saber quais são as simplificações que você pode fazer, porque nem sempre vai ser zerão lá para você cortar, beleza? Muito bem! Agora, eu queria calcular o 20%. Cara, eu acabei de mostrar 3 maneiras de fazer, 3 pensamentos que, teoricamente, eles seguiam lógicas diferentes, mas no final a conta acabou sendo a mesma. Beleza. Mas será que ainda existe uma maneira mais direta e objetiva de calcular isso? Tem. Pior que tem, vou te mostrar agora. Voltando ao nosso quadradão. O que é 20%? 20 partes de 100. Então, para eu representar isso numa fração, já sabe, vou pegar o quadradão, vou dividir ele em 100 partes e vou pintar 20. Então, se você pegou 20 partes de 100, então você pintou 20%. Já é direto. Mas peraí, calma aí, professor. 20 partes de 100 é 20%? Lembre-se da palavra porcento, divisão por 100. Por 100, divisão por 100. Então, 20 partes de 100 já é direto 20%. Beleza? Só que o ponto não é esse. O ponto é esse aqui, ó. Se você pode simplificar, olha só o assunto da simplificação voltando. Ó. Você pode simplificar essa fração. Você pode pegar essa fração e dividir por 20 em cima e dividir por 20 embaixo. 20 dividido por 20 dá quanto? Dá 1. E 100 dividido por 20 dá 1/5. Opa, peraí. Você sabe que 20 sobre 100 é 20%. Mas agora, você também sabe que 1/5 corresponde a 20% também. Ou seja, se a gente pegar esse quadradão aqui, ó, e dividir ele em 5 colunas, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ó, dividir ele aqui em 5 colunas, tá vendo? Ó? 5
colunas, olha só, 5 colunas. Coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4 e coluna 5. Se você seleciona uma coluna daquela ali, então você está selecionando uma de 5, que na verdade é a mesma coisa que 20 parte de 100, que é a mesma coisa que 20%. Ou ainda, pensa no total. Qual é o total? O total em porcentagem é o quê? É 100%. Se você pegar 100% e dividir em 5 pedaços, você vai ter 20, mais 20, 40, mais 20, 60, mais 20, 80, mais 20, 100. Então, cada coluna dessa aqui tem um valor de 20%. Moral da história, meu brother. Para você calcular 20%, é só você calcular 1/5. E para calcular 1/5, é só você dividir por 5. Simples assim. Então a conclusão é essa que está aqui embaixo. Ó. Ao dividir um número por 5, descobrimos o valor de 20% desse número. Então, aquela porcentagem que a gente queria calcular, 20% de 750, a gente viu 3 ideias, né? Tá ótimo, tá show, matemática isso é ideia. Mas ainda tem uma ideia a mais. Eu posso fazer uma conta direta. É só você pegar, olha só. Pega o 750 e divide por 5, tá? Então, isso aqui você pode fazer de várias maneiras. Você pode armar a divisão, ó, 750 divide por 5, arma. Aí no dia que você se deparou com essa conta, você estava meio preguiçoso para dividir. Ou pior, não sabe nem dividir. Tem gente que não sabe dividir. Então não sabe, pelo amor de Deus, estuda divisão. Mas olha só, aqui a gente pode brincar assim, ó. Eu posso pegar o 750 e eu posso escrever ele como 750 vezes 10. Né? 750. Eu posso pegar o 750 e escrever como 75 vezes 10. Né? E esse 5 eu posso escrever como 5 vezes 1. Né? É como se eu estivesse desmembrando aquela fração. Né? 75 vezes 10 dá 750 e 5 vezes 1 dá 5. Por quê? Mas por que você fez isso? Porque o 75 aqui, ó, dividido por 5, é uma conta que a gente consegue até fazer de cabeça. Né? 75 dividido por 5 vai dar 15. Dá 15. E o 15 vezes 10 vai dar 150. Logicamente, se você fizesse a divisão na mão, seria exatamente o mesmo processo. Né? Só de uma forma diferente. Pegaria o 75 dividido por 5. Vai ficar 1. 1 vezes 5, que dá 5. 7 menos 5 sobram 2. Desce o 5. 25 dividido por 5, que dá 5. 5 vezes 5, 25, não sobra nada. Desce o 0. 0 dividido por 5 e dá 0. Mesma resposta, mas obviamente cálculos diferentes. Né? Então é isso que você precisa ficar ligado, meu irmão. Matemática tem isso o tempo todo. Você tem que escolher como é que você vai fazer a conta. Se você não dominar os cálculos com profundidade mesmo, você sempre vai estar preso àquelas regrinhas que você decorou e que você achou que iam resolver a sua vida sempre, mas não vão. O que resolve a sua vida é o conhecimento, é o poder de decisão. Nesse exercício, nesse cálculo, é melhor seguir esse caminho. No outro cálculo, é melhor seguir um outro caminho. Tá? Você vê que mesmo usando os mesmos números, os caminhos são diferentes. Um caminho fica mais chato, outro fica mais direto, um você trabalha com vírgula, o outro não. Um você pode tender a errar, a se confundir, o outro não. Tudo isso é conhecimento. Fechou? Mais um exemplo. Como é que você calcularia? 25% de 980. Tá? Cara, até o momento a gente já fez de várias formas. Né? Tem várias ideias que a gente já trabalhou aqui. Muito bom. Agora, olha só, a pergunta já está aqui. Ó. Tem uma forma direta de fazer? Porque eu acredito que nessa altura da aula você já se perguntaria isso. Né? Pô, peraí. O professor explicou a maneira direta para calcular 10%, explicou a maneira direta para calcular o 20%, e nada te impede de fazer das formas lá tradicionais. Né? Calcula 1%, ou escreve a fração, enfim. Mas eu imagino que vocês estejam se perguntando, tem forma direta para calcular 25%? Tem. E a ideia é exatamente a mesma que a gente utilizou. Tá? Vamos ver pela fração. Sempre pela fração. Ó, se você quer
representar a fração 25%, é 25 por 100. São 25 partes de 100. Então, você vai ter que pegar uma figura, dividir em 100 partes e pintar 25. Isso aqui você já sabe que é 25%, não precisa nem te falar. E agora, trabalhando com a fração, a gente pode simplificar isso aqui, transformar essa fração numa fração mais simples? Essa é a pergunta que você tem que se fazer sempre, né? Dá para simplificar. Posso simplificar direto, ó, por 25 em cima e por 25 embaixo, tá? 25 dividido por 25, que vai dar 1, e 100 dividido por 25, que vai dar 4. Ou seja, 25 sobre 100, que é a mesma coisa que 25%, equivale a 1/4. Então, você já deve saber, ó, quando 10% equivale a 1/10, então você divide por 10. 20% equivale a 1/5, então você divide por 5. Então, se eu estou dizendo para você que 25% equivale a 1/4, qual é a conta que você tem que fazer para descobrir o valor de 25% de um número? Pensa comigo. 3, 2, 1. Você tem que fazer que conta? Tem que dividir direto por 4, que é o que está aparecendo aqui embaixo. Ó. Ao dividir um número por 4, descobrimos o valor de 25% desse número. Simples assim. Então, se você quer calcular 25% de 980, você vai ter que pegar esse 980 e dividir por 4. E aí, como é que você vai fazer isso? Não sei. A conta é essa. Aí você pode armar, pode trabalhar com a fração, enfim, vê a maneira como você vai fazer. Tá? Então, nem sempre vai ter maneira de melhorar. Você vai ter que armar a conta e ir para o braço. Por isso que eu falei, cuidado para não ficar usando muita calculadora, porque você, em matemática, o cara que não tem disposição, não consegue fazer a conta no braço, já está chegando na guerra sem nenhuma arma, sem as duas pernas, já está morto, beleza? Então aqui, ó, 9 dividido por 4 vai dar 2, 2 vezes 4, 8, sobram 1. Desce o 8. 18 dividido por 4 vai dar 4. 4 vezes 4, 16. Sobram 2. Desce o 0. 20 dividido por 4, que vai dar 5. 5 vezes 4, 20. Não sobra nada. 245. Tá? E, obviamente, você poderia fazer de outras maneiras. Se essa maneira não ficar muito confortável para você, você acabou de ver várias outras. Tá? Se você quiser, você pode fazer pelo 1%, né? Enfim, vai que fica melhor para você. Não sei, quem tem que tomar essa decisão é você. Tá? Não estou aqui para te dizer qual é a melhor maneira de fazer, não. Estou aqui para te dar maneiras, formas, ideias. Quem vai decidir é você. Show de bola? Então, observe, nessa maneira a gente precisou trabalhar com a divisão. Tá? Inclusive, a divisão a gente poderia também fazer um curso, um mini curso só sobre divisão. Infelizmente, as pessoas acham que saber dividir é só isso aqui. É só fazer o algoritmo. Não é isso. Também tem muitas ideias, muitas outras estratégias associadas à divisão. Tá? Então, matemática é isso, meu brother. Conhecimento puro. Show? Não é ficar decorando, não. Seguindo em frente. Caramba, já estamos no exemplo 6, meu irmão. Estou gostando desse ritmo. Vamos até o exemplo 10, tá? Já digo para você, vamos até o exemplo 10. Como você calcularia? Opa, meu brother! Opa! Olha só, agora vem um probleminha. Probleminha. Celular custava 2.500. E aumentou 17%. Qual o novo preço? Boa! Aí, ó, já tem a pergunta aqui, ó, a pergunta que todo mundo quer saber. Tem forma direta de fazer? Não tem? Para de pensar nisso. Raciocina, vamos pensar, tá? Supondo que não existe uma maneira direta, como é que você ia fazer? Você já tem várias ferramentas, tá? Se não existe uma maneira direta, o que você faz? Você pode fazer aquele formato lá, ó. Pega o 17, divide por 100 e multiplica por 2.500. Mas peraí, o que eu estou calculando com isso aqui? Eu estou calculando o aumento. Mas a pergunta foi qual o novo preço? Então preste atenção nisso. Quando eu estou calculando 17% de 2.500, eu estou querendo saber quanto que aumentou. Tá? E aí, beleza. Posso simplificar aqui, ó, tem 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo, aquela conta que todo mundo gosta. Vou fazer aqui para dinamizar. 17 vezes 25 vai dar 425. Então, esse aqui é o aumento. Para calcular qual seria o novo preço, obviamente, esse aumento ele vai ser somado, acrescentado aonde? No preço original de 2.500, e vai me dar o valor final de 2.000
925. Beleza. Agora, eu não vou sair dessa questão sem falar da forma direta, tá? E, por favor, aproveita e pega um papel, pelo amor de Deus, e faz esse cálculo de outras maneiras, tá? Investiga, vê o que fica melhor para você. E mesmo que você já saiba que essa é a melhor maneira, ou você acha, né? Porque saber é difícil. Muita gente acha que sabe e não sabe nada. Mas vamos supor que você ache que essa aqui é a melhor maneira. Não tem problema. Faz de outras maneiras para você estudar, para você treinar, para você calcular, para você trabalhar as ideias. Porque o que vale em matemática... Meu irmão, vou ficar o dia todo falando isso aqui. O que vale em matemática é a ideia. Tá? Porque o fato dessa ideia que eu resolvi agora ter sido a melhor não significa que no outro exercício ela vai ser. Então, a maior burrice que as pessoas fazem é focar no cálculo específico e não aprender as ideias possíveis, beleza? Mas vamos lá. Dá para fazer de uma maneira direta? Dá. Vai ser melhor? Não sei. Quem vai decidir isso é você. Tá? A maneira direta é o seguinte. Como ele quer saber? Como ele está dizendo que teve um aumento de 17%, a gente pode pensar assim, ó, que esse 17% ele vai ser aumentado em 100%. Então você pega literalmente, pega 100% e acrescenta 17%. Quanto é que dá 100 mais 17? 117. 117 o quê? Por cento. Então, na verdade, você pode fazer essa conta direta. Você quer calcular 117% desse número aqui, ó, 2.500. Tá? E aí, ó, presta atenção. 117%, se eu converter para fração, fica 117 sobre 100. Já está cansado de saber disso. 117 por 100, divisão por 100, é 117 por 100. Só que esse 117 por 100 eu posso converter para decimal. Né? Divide por 100, o que eu faço? Desloco a vírgula, 2 unidades para a esquerda. Pega então o 117, onde é que está a vírgula desse cara? Está aqui, ó, lá no final. Então você vai pegar essa vírgula e vai deslocar 2 unidades para a esquerda. Então aqui, ó, 1, 2. Então vai parar bem aqui, ó. Entre os dois, 1. Seria 1,17. Então, ó, esse 1,17 aqui, em matemática, ele vai ter um nome que a gente vai chamar de fator de aumento. Que maluquice é essa, professor? Fator de aumento. Meu amigo, fator em matemática lembra o quê? Multiplicação, né? Lembre-se, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, fator em matemática lembra multiplicação. Por que esse cara é o fator de aumento? Porque para você descobrir qual é o preço final, né, o valor final, é só você pegar o valor inicial, que é o 2.500, e multiplicar esse cara pelo fator de aumento, que é 1,17. Então, acabei de responder essa pergunta. Tem uma forma direta de fazer? Tem. Você pega o 2.500 e multiplica por 1,17. É isso. Aí, obviamente, você vai ter que fazer essa conta aqui. E aí, como é que você vai fazer essa conta aqui? Aí só Deus sabe. Você pode simplesmente armar, fazer a multiplicação assim, ó. 1,17 vezes 2.500. Você pode fazer isso aqui. Uma multiplicação normal. Tá? Ou você pode pegar essa conta e você vai meio que voltar, né? Você vai voltar para as etapas anteriores. Eu pensaria assim, bom, eu particularmente não gosto. Se eu puder evitar trabalhar com o número decimal, eu evito. Né? Então eu já faria o seguinte, eu já pegaria esse 2.500 que está aqui, e iria repetir, e esse 1,17 eu ia transformar ele em fração. Na verdade, eu iria voltar para onde? Para o 117 sobre 100. Olha só. E nesse caso, a gente pode simplificar, né? Os 2 zeros de cima com os 2 zeros de baixo. Então, a conta final, na verdade, seria essa aqui, ó, 25 vezes 117. E aí, se você pegar 25 vezes 117, vai dar quanto? Vai dar 2.925, que é justamente, ó, o valor que a gente tinha descoberto aqui, né? Que a gente descobriu aqui no final aqui da primeira forma de fazer. Beleza? Então, se essa maneira é melhor ou não é, eu não sei. Isso vai depender muito de cada pessoa, de cada aluno e, na minha opinião, principalmente, de cada problema, de cada cálculo que você vai fazer.
né? Porque confesso a você que geralmente eu não faria dessa forma aqui, tá? Não faria dessa forma aqui. Eu ainda faria de uma outra maneira, tá? Que é uma maneira que inclusive os alunos até gostam bastante, que é a forma que a gente utiliza a proporção. Proporção? Proporção. Vou te mostrar agora como é que a gente vai fazer, como é que a gente faria pela proporção. Beleza, a proporção, ela é o que a gente também conhece como regra de 3, tá? Proporção, regra de 3. Olha só que bacana. Lá no início da aula eu falei dos pré-requisitos, né? E eu nem falei regra de 3, proporção, nem falei isso. Né? Então, nesse caso aqui, inclusive, até para a gente falar da proporção, o ideal é que você já saiba o que é. Você já tem estudado, você já tem conhecimento sobre proporção. Beleza? Mas é bem simples, tá? A gente vai fazer os cálculos bem parecidos, só que a organização é diferente. Tá? Então a gente organiza da seguinte maneira. Como é que a gente organiza uma proporção? Geralmente a proporção, ou a regra de 3, ela tem 2 colunas. Né? Então aqui uma coluna vai ser a coluna da porcentagem e a outra coluna vai ser a coluna do preço. Tá? Então a porcentagem eu vou começar com 100%. Quem é 100%? É justamente o preço inicial do celular, que ele custava 2.500. Aí, nessa proporção, você também vai poder fazer de 2 maneiras. Você pode colocar aqui a porcentagem de 17% para você descobrir quanto que foi o aumento, ou você pode colocar aqui na proporção já o valor final, que é justamente o 117%. E aí, olha só, na proporção, você vai ter que trabalhar com quem? Com x, com a incógnita. E x ou seja, x lembra o quê? Lembra a equação. Então aqui você também tem que ter um mínimo conhecimento básico de equação. Olha aí mais um pré-requisito. Tá vendo? Então matemática é sempre assim. Então sempre preste atenção nisso. Bom, essa proporção, né, proporção envolvendo porcentagem, ela é sempre uma proporção direta, porque as proporções podem ser diretamente ou inversamente proporcional. Mais um pré-requisito, né? Mas fica tranquilo. A proporção na porcentagem sempre é diretamente proporcional. Os cálculos com porcentagem sempre são diretamente proporcionais. Então você já pode fazer aqui aquela famosa multiplicação cruzada, cruz-credo e sei lá o que o pessoal costuma chamar mais, tá? Então, ó, 100 vezes x, 100x, igual a 117 vezes, olha só, 117 vezes 2.500. Aí, olha só, vem aquela parada que eu te falei alguns slides atrás. Não sai fazendo a conta ainda, só arma e vê se dá para simplificar, tá? Pelo princípio lá da equação do primeiro grau, que a gente poderia inclusive também fazer um mini curso só sobre equação do primeiro grau, né? Tem muita coisa para falar, mas basicamente esse 100, né, que está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo, tá? Inclusive eu, né, na minha escola completa, meu cursão lá completão, eu explico o que significa isso. O que é passar para o outro lado dividindo, né? Eu odeio falar isso, tá? Odeio. Só que não posso aqui nessa aula agora também parar para explicar somente isso, beleza? Por enquanto é isso. 100 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Opa, dá para simplificar, ó. Eu posso simplificar os 2 zeros de cima com os 2 zeros de baixo. Lembrando, o que é simplificar 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo? É dividir por 100 em cima e por 100 embaixo. Beleza? Então aqui qual foi a conta que sobra para eu descobrir o meu x? Sobra justamente 117 vezes 25, que foi a conta que a gente fez anteriormente, né? Antes de eu escrever a proporção. Então você vai lá, 117 vezes 25, que vai dar 2.000, aí ó, vê se dá para ver, 2.925, beleza? Então a gente está aqui destrinchando várias e várias ideias, meu irmão. Ideias que estão associadas, primeiro, somente ao cálculo, né? Só cálculo, a execução do cálculo. Então tem gente que acha que, não, eu só preciso saber fazer. Não, você tem que saber fazer com propriedade, com consciência, sabendo o que você está fazendo, sabendo escolher o melhor caminho em cada caso. Show? Beleza, mais um exemplo. Opa, calça? Uma calça custa 200, mas recebi 30 de desconto no ato da compra. Opa, qual foi a taxa desse desconto? Vou até botar a caneta aqui, ó. Vou até estalar os meus dedos, porque essa questãozinha aí, ó, já mudou. Caraca, essa questão já mudou tudo, né? Ela sai um pouco
desse universo que a gente estava trabalhando, né? Mas por que, professor, essa questão sai do universo que a gente estava trabalhando? Vamos pensar, está escrito ali, vamos pensar. Até essa questão, eu te dava um número e queria saber a porcentagem. Agora essa questão está fazendo o inverso. Ela está me dando um número, um preço de uma calça, um desconto, que é um outro número, e ela quer saber qual é a porcentagem desse desconto. Então, ou seja, essa porcentagem sou eu que vou ter que descobrir. Então, ela inverteu o problema. Consegue perceber? Então, dá para fazer de duas maneiras esse tipo de questão. Dá para fazer de várias, na verdade. Tá? Sempre de várias. A gente consegue pensar, raciocinar. Né? Se a gente fosse pensar, se você fosse só raciocinar, por exemplo, tá? Se eu colocasse essa questão, por exemplo, uma criança que está no quinto ano do ensino fundamental 1, né? O aluno no quinto ano ele já está estudando porcentagem, só que com menos, né, ferramentas. Ele ainda não estudou equação, ainda não estudou proporção, um montão de coisa ele não estudou, então vai ser só na lógica. Né? Então finge que a gente está aqui no universo do quinto ano. Como é que eu faria isso? Eu faria um pensamento aqui inverso. Né? Então, vamos lá. A gente aprendeu como é que calcula 10%. A gente não aprendeu como é que calcula 10%? Vamos calcular 10% de 200? Como é que eu calculo 10% de 200? É só eu pegar esse 200 e dividir por 10. Posso cortar um zero de cima com um zero de baixo. Então, o resultado aqui é 20. Então, moral da história. Eu acabei de descobrir que 10% vale 20. Beleza? 10% de 200 vale 20. Aí, se eu sei que 10% corresponde a 20, né? Quanto é que seria 5%? Quanto é que seria 5%? Bom, 5 é a metade de 10. Então, 5% é a metade de 10%. Qual que é a metade de 20? A metade de 20 é 10. Opa, olha só. Se eu somar esse 20 com esse 10, dá exatamente o meu desconto, de 30. Então, o que eu tenho que fazer? É só eu somar esse 10% com esse 5%. 15%. Então, um desconto de R$30 corresponde a 15% de 200. Pô, professor, não gostei muito desta ideia. Tudo bem. Você tem todo esse direito, tá? Inclusive, como eu mencionei, se fosse no quinto ano, né, lá para uma criança no quinto ano, a gente teria que fazer dentro desse universo aqui, dessa lógica. Não daria para usar, né, nem a multiplicação de frações, eu acredito que a gente conseguiria utilizar. Até porque aqui também a gente não vai poder nem fazer isso, porque a conta é inversa. Mas a gente pode fazer de uma maneira que é exatamente a maneira que eu resolvi no final do último slide, que é pela proporção, pela regra de 3. E aí, logicamente, o aluno já tem que ter visto isso, tá? Que, se eu não me engano, aqui no quinto ano ainda não viu proporção. Beleza? Regra de 3, simples. Muito bem, então aqui a gente vai fazer pela proporção da mesma forma. Olha só, como é que é a proporção mesmo? Você arma duas colunas. Uma coluna da porcentagem e uma coluna do dinheiro. 100%, olha só, 100% é justamente o meu 200. Agora, o desconto que ele me deu de R$30, eu vou colocar aqui na coluna do dinheiro, ou seja, na coluna abaixo do 200. Esse R$30 corresponde a quantos por cento? X, vai entrar lá a letrinha. Aí, então já elimina isso do quinto ano, né? Já pode eliminar, que no quinto ano não veio equação ainda. Então, ó, X, e aí, mais uma vez, você vai poder fazer pela multiplicação cruzada. Todas as proporções de porcentagem são diretamente proporcionais, e aí você vai poder trabalhar com a propriedade fundamental da proporção, tá? Que é o famoso lá, produto dos meios igual ao produto dos extremos. Na prática, multiplica cruzado, ou também uma galera chama de cruz credo. Então, ó, x vezes 200, ó, x vezes 200, observe que eu estou escrevendo, anotando a conta, vai ser igual a 100 vezes, olha só, vai ser igual a 100 vezes 30. Beleza? E aí, o 200, pelo princípio lá da equação, esse 200 que está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, eu vou repetir, nem fiz a conta, tá vendo? Ó? Nem fiz a conta, 100 vezes 30, divido por 200. Aí, posso simplificar? Tem simplificação? Tem. 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. O que sobrou em cima? Sobrou o 30.
O que sobrou lá embaixo? Sobrou o 2. 30 dividido por 2, que vai dar 15. Beleza? Então, lembra, né? Lembra, então esse 15 aqui é 15%, né? Que a gente já tinha descoberto aqui. Então, 100% corresponde a R$200. R$30 corresponde a 15, que é 15%. Beleza? Agora, voltando lá no nosso slide, lá no primeiro, na mentalidade, lá na mentalidade, terceiro ponto da mentalidade que eu falei, né? Não fica perguntando vai ser sempre assim. Entenda qual é a lógica, a ideia que a gente utilizou, né? Então, observe, nesse tipo de problema, onde eu te dou um número, te dou um pedaço ou um outro número, enfim, e quero saber qual é a porcentagem que aquele segundo número representa em relação ao primeiro, né? O primeiro número aqui é 200. O segundo número é 30. Eu quero saber qual é a porcentagem que o 30 representa em relação ao 200. Tá? Então, nesse tipo de problema, a tendência é que fique mais fácil ou que você tenha uma organização mais direta e objetiva quando você faça pela regra de 3, pela proporção. Tá? Então, aqui a gente iria perambular pelo aquele sempre, né? Mas, professor, vai ser sempre assim? Né? Então, nesse tipo de problema, a tendência, falando de mim, falando por mim, né? Nesse tipo de problema, eu sempre escolho, ou eu sempre escolheria fazer pela proporção. Porque eu acho que fica uma organização legal, né? Você já vai inserindo os dados do problema ali na proporção, faz a multiplicação, vê se você consegue simplificar alguma coisa e chega no resultado final. Beleza? Aí tem aquelas variações, né? Como a gente pode descobrir uma porcentagem para depois somar, ou pode descobrir também aquela porcentagem que já vai ser a resposta final, a gente viu no exemplo anterior, tá? Mas independente se vai ser sempre assim ou não, o importante é, por que eu estou usando essa ideia? Porque nenhuma outra ideia que a gente viu até agora seria, pelo menos para mim, uma ideia legal, né? Eu forcei aqui, ó, essa primeira maneira de fazer, você pode fazer assim, né? Só que, cara, sendo bem honesto e verdadeiro, vão ser pouquíssimas vezes que você vai conseguir fazer assim. Quando você conseguir fazer assim, você olha assim, pô, peraí, né? Já consigo calcular aqui de cabeça quanto é que é 10%, já sei quanto é que é 5%. Ah, pô, 10 mais 5, 15, beleza, 15%, show, entendeu? Mas se a resposta fosse 12%, 13%, 17%, 18%, muito difícil você conseguir fazer dessa forma, beleza? Eu só fiz assim para dar uma forçada, né? E também para lembrar que acontece muito isso também, né? De às vezes o aluno está numa série e ele é meio que forçado a fazer de uma forma, vamos dizer, mais difícil, mais complexa, porque ele ainda não viu ainda os outros conteúdos que ele pode utilizar para fazer. Show de bola, seguindo em frente, que é exemplo 8. Comprei um televisor e obtive R$80 de desconto. Qual era o preço do televisor se a taxa de desconto foi de 20%? Então temos aí mais uma questão, mais um modelo de questão diferente. Olha só que legal, né? Já bota aqui para você, ó. Já botei aqui direto para você. Dá para fazer por regra de 3? Já está aqui, vou fazer por regra de 3. E ainda a pergunta, tem outra forma? Né? Mas essa questão já está na cara, que é uma questão com outro modelo também. Tá, olha só, ele me deu um preço que eu não sei, que é o preço do televisor. Eu só sei que ao comprar aquele televisor eu ganhei um desconto. E aí, ele me disse qual é a porcentagem desse desconto. Mas ele quer saber qual é o preço inicial do televisor. Então, ele me dá uma porcentagem, só que ele quer saber um número, enfim. É uma questão diferente. Uma questão diferente. E aí, essa questão também é super legal. O modelo dessa questão, um modelo muito legal para a gente fazer pela regra de 3, que a gente vai fazer agora. Bom, como eu disse, né, na regra de 3, você vai fazer o quê? Você vai colocar aqui uma coluna para porcentagem e uma coluna aqui para o dinheiro, né? Então, você sabe que 20% de desconto que você recebeu equivale a R$80, né? Foram os R$80 lá. 20% R$80. O que você quer saber? Você quer saber o preço do televisor. Aí é que tá. O que é o preço do televisor? O preço do televisor é o valor cheio. O que seria o valor cheio? 100%. O que você quer descobrir, na verdade, é 100%. Mais uma vez, 100% vai ser o X. E você vai lá e já pode multiplicar cruzado direto, proporção, porcentagem, sempre diretamente proporcional,
aplica a propriedade fundamental da proporção. Então, ó, 20 vezes x, ó, a mesma coisa, ó, x vezes 20, que é igual, olha só que bacana, ó, que é igual a 100 vezes 80. Beleza? O 20 que está multiplicando, vai entrar lá do outro lado, lá embaixo dividindo, vai ficar 100 vezes 80 dividido por 20. Dá para simplificar aqui? Dá. Olha só que legal. Né? Tem duas maneiras de a gente fazer essa simplificação. Você pode cortar um zero do 80 com um zero do 20, você pode cortar um zero do 100 com um zero do 20, ou você até pode também pegar o 80 e dividir por 20. Você pode pegar também o 100 e dividir por 20. Cara, tem várias maneiras de fazer essa simplificação aqui. A que eu faria, que eu entendo que é a simplificação mais fácil, pelo menos para mim nesse momento, é a gente pegar o 80 e dividir por 20. Por quê? Porque o 80 é múltiplo de 20. O 80 é divisível por 20. 80 dividido por 20 dá 4. E aí, 100 vezes 4, que vai dar 400. Então, 400 reais é o preço lá do meu televisor. Ou seja, 20% desses 400 é 80. Como é que seria uma outra forma de fazer? Nesse caso, dá para fazer de uma forma bem direta. Por quê? Se você sabe quanto é que é 20%, pensa comigo, você sabe quanto é que é 20%, e você quer descobrir quanto é que é 100%, cara, os 20%, se você multiplicar por 5, vai dar o 100%. Lembra que a gente viu que para você calcular 20%, você divide por 5? Né? Ou seja, eu tenho 100%. Eu quero calcular o valor de 20%, eu divido por 5. Então, eu posso fazer o contrário. Se eu tenho 20%, eu quero calcular 100, é só pegar 20 e multiplicar por 5. Por quê? Porque 20 vezes 5 vai dar 100. E quem é esse 20? É justamente o 80. E quanto é que dá 80 vezes 5? 400. Então, vai dar para fazer sempre assim? Não. Então, pela regra de 3, pela proporção, você vai ter muito mais possibilidade, muito mais questões seriam possíveis de fazer. Por exemplo, se ao invés de ele ter me dado aqui um desconto de 20%, ele tivesse dado 21%, eu conseguiria fazer ainda pela regra de 3. Da outra maneira eu conseguiria fazer? Não. Porque 21 não é um divisor de 100. Né? 100 não é múltiplo de 21. Então, eu não vou conseguir pensar em um número que multiplicado por 21 que vai dar 100. Não consigo. Mas se eu jogar na proporção, resolve da mesma forma. Você arma a conta, faz a continha final e chega. Então, é exatamente esse é o ponto. É você saber que aquela ideia que você está usando para dinamizar, para fazer rápido, ela está valendo naquela questão, não vai valer em todas. Então, você tem que ampliar o seu campo de conhecimento, tem que ter conhecimento mais profundo, saber por quê, saber o motivo, a lógica, a ideia que te levou, ou que me levou aqui nessa aula, a resolver fazer daquele jeito. Fechou? Muito bem. Exemplo 9, olha só, falta pouco, hein? Vai acabar essa aula, tá faltando pouco, faltam mais 2. Recebi 28% de aumento no salário e passei a ganhar 2.944. Qual era o meu salário antes do aumento? Olha só, que questão maneira! A gente está varrendo aqui nessa aula, não sei se você está percebendo. Eu não estou pegando várias questões iguais e estou te colocando para calcular 10 questões aplicando a mesma ideia. Não! Estou colocando várias questões de porcentagem, mas com ideias diferentes. Você está usando porcentagem, só que você tem que raciocinar, meu amigo. Você tem que entender quais são os métodos, as maneiras de calcular, que são padrão. A regra de 3 é, sim, uma maneira bem legal que você vai conseguir aplicar em vários momentos, tá? Mas será que vai ser sempre melhor? Será que vai ser sempre mais rápido? Será que vai dar menos trabalho? Enfim, isso a gente vai pegando aqui nesse exercício e nessa prática. Olha só, observe que aqui já está a pergunta. Qual a melhor ideia? Qual a melhor ideia para resolver essa questão? Cara, eu já te digo, essa questão eu faria pela proporção. Por quê? Porque a proporção ela é um método que ele organiza a conta para você. Você não precisa pensar na conta que você vai fazer, a proporção organiza para você. Você só tem que saber quais são os valores que você vai preencher, que você vai inserir lá na tabelinha da proporção, tá? Então, se você recebeu 28% de aumento, pensa comigo, você ganhava quanto? 100%. Se você recebeu 28% de aumento, então você passou a ganhar 128%.
do valor que você ganhava anteriormente. Beleza? Esse 128% corresponde a que número? A isso aqui, ó, ao meu salário novo. 2.944, tá? E observe o seguinte, tá? Nessa questão, eu tenho que, obrigatoriamente, aqui na porcentagem, aqui eu tenho que colocar 128, tá? Se eu colocasse aqui, por exemplo, só o 28, já estaria errado. Por quê? Porque o 28 é o aumento. Só que esse valor que ele me deu aqui já é o novo salário, ou seja, é o salário antigo somado com esse aumento. Então, eu não posso colocar aqui na proporção 28. Eu tenho que colocar 128, que é exatamente o novo salário. Só que ele quer saber o salário antes do aumento. O que seria antes do aumento? Antes do aumento seria antes de eu somar os 28. Então, antes de eu somar os 28, eu tinha quem? Eu tinha 100. Então, o que ele quer saber é o 100%. 100% vai ser quanto? Mais uma vez, o X. Tá? Então, essa questão, uma questão clássica, né? Que cai muito aí em provas de concurso e tudo mais. Cara, você tem que saber o que você está fazendo. Você vê a construção das ideias que a gente fez até chegar nesse momento e decidir com consciência. Espera aí, deixa eu pensar aqui. Não, a proporção é a melhor. É a única maneira que eu vou conseguir organizar e fazer de forma sem ficar pensando muito, jogando para cá, jogando para lá, né? Então aqui já fica organizadinho para você. E multiplica cruzado, proporção de porcentagem, sempre assim, tá? Mesma coisa, ó, x vezes 128, que vai ser igual ao 100 vezes 2.944, tá? 128, mais uma vez, tá? Multiplicando, vai entrar lá do outro lado dividindo, vai ficar 100 vezes 2.944. Olha só, você viu que em todos os casos eu não faço a conta, eu deixo a conta só armada. Por quê? Para eu analisar se dá para simplificar. Então, aqui, tá? Qual seria, nessa conta, a simplificação perfeita? Né? Que, obviamente, nem sempre vai acontecer, mas a gente pode verificar se vai acontecer nessa conta. A simplificação perfeita seria se o 2.944, se ele for um múltiplo de 128. Por quê? Porque eu poderia pegar o 2.944, cortar com 128. E aí o resultado que eu colocaria aqui em cima é justamente a divisão de 2.944 pelo 128. Beleza? Vou fazer aqui na calculadora, tá? Para dinamizar pra gente. 2.944 dividido, eu realmente não me lembro, não sei, dividido por 128. Dá quanto? Ah, deu exato, deu 23. Aí acabou, né? Agora é só você pegar o 23 e multiplicar por 100. Ou seja, é só você pegar o 23 e acrescentar aqui, né, 2 zerinhos. Resultado, 2.300. Era o quê? Era o meu salário antes do aumento. Simples assim. Beleza? Dava para simplificar de outras formas aqui? Dava, né? O 100, por exemplo, você poderia pegar o 100 e simplificar com 128, você poderia dividir por 2, né? Em cima e embaixo, porque eles são pares, né? Todo número par é divisível por 2, né? Você poderia utilizar, por exemplo, verificar se dá para dividir por 4, né? Porque o 100 é divisível por 4. Será que o 128 dá para dividir por 4? Você poderia dividir o 100 por 4 e o 128 por 4 também. Mas qualquer simplificação que você faça aí, diferente dessa que eu acabei de fazer, vai te dar mais trabalho, você vai ter que fazer mais conta. Então é o que eu estou dizendo, é o olhar clínico, é o olhar consciente de você olhar e saber o que você tem que ver se dá para fazer. Eu não sabia se era possível, mas eu verifiquei. Pô, peraí, se o 2.944 for divisível por 128, a conta está morta, porque qualquer número que você multiplique por 100 vai ser simples. É só acrescentar 2 zeros. Né? Qualquer número inteiro. É só acrescentar 2 zeros. Fechou? Beleza? Show de bola. Chegamos então na última questão, meu irmão, dessa aula. Vamos lá. Que questão é essa? Fiquei até curioso. Empréstimo de R$ 100 a uma taxa mensal de 5% ao mês em regime de juros compostos gera uma dívida de quanto após 3 meses? Ah, esse exercício aqui ele vai voltar lá no início da aula, quando a gente falou de aplicações. Né? Eu falei que a porcentagem ela se aplica em juros, né? Em teoria dos conjuntos, né? Que já é um assunto do nível médio, equação exponencial, função exponencial, progressão geométrica, são todos esses assuntos do nível médio. Mas juros
É um assunto do nível fundamental. Só que também dá para fazer essa ponte com juros e com todos esses assuntos aí. Tem uma ponte bem legal aí também. Vamos raciocinar. Vamos raciocinar. Tá? Empréstimo de R$ 100 é uma taxa de 5 ao mês, em regime de juros compostos. O que é juros compostos mesmo? É aqueles juros que o capital ele é atualizado. Como assim? Vamos lá, vou te explicar aqui. Ó. Você pegou um empréstimo de R$ 100, tá? Os valores aqui estão até simples, né? E aí, depois de um mês, o que você tem que fazer? Você tem que adicionar 5% desse valor. Né? O banco não é idiota. Vai passar um mês, você vai devolver R$ 100 para o banco? Não, ele vai te cobrar uns juros. Que juros é esse? Esses juros aí. 5% ao mês. Ou seja, passou um mês, você vai ter que pagar a mais o valor que você pegou emprestado, mais 5% desse valor, que é 5% de 100. Então, 5%, ó, vou escrever aqui. Quanto é que é 5% de 100? Pô, 5% de 100 é fácil. 5% de 100 é exatamente 5. Tá? Então, um mês depois, você tem que pagar os R$ 100 que você pegou emprestado, mais R$ 5, que é os juros. Você vai ter que pagar R$ 105 após um mês. Tá? Agora, para o banco, a sua dívida agora já não é mais de 100, é de 105. Então, isso que é juros compostos. Quando passar um mês novamente, agora aqueles 5%, aqueles 5% ao mês, 5% de juros, não vai ser calculado mais em cima dos 100 que você pegou emprestado. Ele vai ser calculado em cima do que você está devendo agora. Você não está devendo mais 100, você está devendo 105. Então, você vai ter que pegar, depois de um mês, você vai ter que pegar o valor que você está devendo agora, que é 105, vai passar mais um mês? Beleza. Então, você vai ter que calcular agora mais 5%. Esse 5% é 5% de quem? 5% do que eu estou devendo agora, que é 105. Beleza? Então, você pode tranquilamente fazer essa conta na mão, né? 3 vezes, e chegar lá na dívida, né? Que vai ser a pergunta, a dívida, o valor final, tá bom? Inclusive, a gente vai fazer, vou fazer isso com você exatamente agora, tá? Aqui, ó, no próximo slide, tá bom? Então, o exercício é, no regime de juros compostos, você pegou R$ 100 de empréstimo a uma taxa, né, de 5% de juros. Então, quanto que você vai ter de dívida 3 meses depois? Então, olha só. Armando aqui a tabelinha, primeiro mês, né? Ou seja, você vai ter que acrescentar 5% de 100, que foi a conta que a gente já fez, né? Aí você vai fazer 100 mais 5, 105. Então, depois de um mês, passou um mês, o saldo devedor, que a gente também chama de montante, né? Lá nos juros compostos, nos juros simples, famoso montante, vai ser agora 105. Montante da dívida é 105. Agora, no próximo mês, como a gente acabou de ver, você vai ter que calcular 5% de quem? De 105, tá? E aí, essa conta já está feita aqui, né? 5% de 105 é R$ 5,25. Então, a sua dívida, após 2 meses, vai ser de qual? Os 105 mais os R$ 5,25 que a gente calculou aqui, vai dar R$ 110,25. Então, depois de 2 meses, a minha dívida é essa, R$ 110,25. Ah, vai passar mais um mês? Beleza, então agora você vai calcular 5% daquele valor lá, R$ 110,25, que vai dar R$ 5,51. Então você pega R$ 110,25, adiciona 5,51 e chega em R$ 115,76. Então esse é o montante, esse é o saldo devedor, esse é o quanto você teria que pagar ao banco pegando R$ 100 de empréstimo. 3 meses depois você teria que pagar isso aí para o banco, R$ 115,76. Há um regime de juros compostos a uma taxa de 5% ao mês, beleza? Mas o que isso tem a ver com aqueles assuntos que eu falei, né? Equação exponencial, PG, progressão geométrica, que é assunto de nível médio e tudo mais, né? O que tem a ver? O que tem a ver é o seguinte, tá? Quando a lógica continua prevalecendo aqui para a gente. Quando você pega 100%, né? Lembra daquela palavra que eu te falei alguns slides atrás, o fator de aumento? Pois é. Qual é o fator de aumento para um acréscimo de 5%? O fator de aumento vai ser isso aqui, ó, 100% mais 5% vai dar 105%.
Só que 105% eu posso transformar em fração, lembrou? 105 sobre 100. 105 sobre 100, eu pego a vírgula aqui ó, do 105 e desloco 2 unidades para a esquerda. Vai ficar aqui 1, 2, vai parar aqui entre 1 e o 0. Então ficaria 1,05. Então esse 1,05 é o meu fator de aumento. Ou seja, significa que ao aumentar 5% de um número, você pode multiplicar esse número por 1,05. Quer ver? Olha só. Pega o 100, vamos pegar aqui o 100, e aí você vai pegar esse 100, você vai multiplicar ele, ó, vezes 1,05. Vê o que vai acontecer. Essa conta é fácil, né? 100 vezes 1,05 vai dar 105. É só empurrar essa vírgula 2 unidades para a direita. A gente vai voltar para o 105 lá em cima. Beleza. Agora você vai aumentar 5%. Ou seja, se você vai aumentar 5%, você vai multiplicar por 1,05 novamente. Então pega aí, ó, 1,05 e multiplique por 105. Vai dar quanto? 110,25, ó, que é exatamente o valor que está aqui na segunda linha da tabela, saldo devedor. 110,25. Só que você vai aumentar 5% de novo. Então, se você vai aumentar 5% de novo, você vai ter que multiplicar por 1,05 novamente. 1,05 é o fator de aumento. É o número que você multiplica sempre que você vai aumentar 5%. Independentemente, nesse caso, se você está fazendo a atualização ou não, né? Ou seja, no regime de juros compostos, você vai sempre multiplicando por esse número. 1,05. Você vai embora. Sempre multiplicando por 1,05. Nesse caso, a gente vai multiplicar 3 vezes só, porque foi um prazo, né, de 3 meses. Então, você vai fazer aquele cálculo 3 vezes. Então, se você fizer 110,25 e multiplicar por 1,05, vai dar quanto? Ó, vai dar 115, olha só, vê se dá para ver aí, ó. Tá vendo? 115,7625, que é exatamente o número que está aqui na terceira linha. 115,76. Tá, mas o que isso tem a ver com equação exponencial? O que tem a ver com equação exponencial é a fórmula para você calcular os juros compostos. Tá? Ó, a fórmula para a gente calcular os juros compostos nada mais é que uma equação exponencial. Tá? Montante igual ao capital vezes 1 mais i elevado a t. Caraca, meu irmão! Caraca aí. Até eu fiquei incomodado de ouvir essa fórmula. Você decorar essa fórmula, cara, na moral, isso é um pecado. Sem você entender o que você está fazendo. Então, o que essa fórmula faz para a gente é exatamente essa conta que a gente acabou de fazer aqui, tá? Esse cara aqui, ó, 115,76, ele é o montante. Montante, é o nosso montante. Bota aqui, ó, montante. Tá. Quem é o capital? O capital é o valor que você pegou emprestado. É o valor inicial, é o nosso 100 aqui, ó. O nosso 100. Aqui, ó, 100 vezes. Olha só aqui na fórmula, ó. Essa parte que está aqui na fórmula. 1 mais i. O que é esse 1 mais i? 1 mais i é justamente quem? O fator de aumento. Né? Por quê? Na fórmula de juros compostos, essa taxa, você vai pegar, tá vendo? A taxa de 5%? Tá aqui, ó, taxa de 5%. Aí lá na fórmula, você vai transformar essa taxa de 5% para decimal. Então, ó, 5%, ó, vamos ver aqui em cima, ó, 5% é 5 sobre 100. Transforma 5 em decimal, é 0,05. Então, esse 0,05 é o que você colocaria lá na fórmula. Tá? Lembrou de centavo? Lembra de dinheiro? 5 sobre 100, 5 centavos. Se fosse uma bala de 5 centavos, qual é o precinho que você ia ver lá na balinha? 0,05. É o 5 sobre 100. Então, aqui na fórmula, aqui embaixo, ó, M igual a 100, montante, vezes 1 mais I. Quem é o I? É a taxa, é a porcentagem lá do aumento, é o 0,05. 1 mais 0,05. Mas quem é 1 mais 0,05? É o fator de aumento. Qual é o fator de aumento? É esse cara que a gente calculou aqui, ó, 1,05.
Então, para calcular o montante pela fórmula seria 100 vezes 1,05, que é o fator de aumento, e o tempo, que no caso aqui ele é um expoente, né? O tempo é justamente a quantidade de vezes que você vai multiplicar aquele fator de aumento. E aí, essa multiplicação de um número por ele mesmo é justamente uma potência, que é o tema da nossa próxima aula, né? Então, você pegar aqui, ó, 1,05, 1,05 e 1,05 e multiplicar 3 vezes, seria a mesma coisa que você pegar o 100 e multiplicar por 1,05 elevado a 3, ou que a gente chama de ao cubo. Beleza? Se você está achando essa parte aí meio complicada, é totalmente normal, tá? Porque é o que eu estou dizendo, eu tô tirando você daquela maluquice da decoreba e estou colocando você numa zona onde eu estou te explicando o que a coisa está acontecendo. Então, é até normal que você pode até, como eu falei no início, você pode até achar um pouco estranho. Pô, peraí, né? O cara fez sem a fórmula e agora ele está fazendo com a fórmula. Eu fiz sem a fórmula. Sem a fórmula você resolveria, entendeu? Só que é legal, é importante você também saber a fórmula, porque a fórmula não está ali para te atrapalhar, ela está para te ajudar. O problema é você ficar preso nela, você reduz o raciocínio a ela. Esse que é o problema, beleza? Então, pela fórmula, tá? Olha lá, M é o montante, C é o capital, 100, I é a taxa mensal convertida para decimal, 5% é 0,05, e o T é o tempo, 3 são 3 meses lá de empréstimo. Aí, ó, jogando na fórmula, fica exatamente assim. Você faz a substituição das variáveis, troca o capital por 100, troca a taxa por 0,05 e troca o tempo por 3. Você vai ficar exatamente com a conta, né, que eu acabei de fazer, e aí você vai chegar no mesmo resultado, só você vai fazer a conta de uma forma diferente, né? Você ia pegar, né, nessa conta aqui, 100 vezes 1,05 ao cubo, elevado a 3, você obrigatoriamente tem que calcular a potência primeiro. Não tem jeito, você vai ter que fazer o cálculo da potência. E qual é a definição de potência? Definição básica. É a multiplicação de um número por ele mesmo. Então, nesse caso, você vai pegar 1,05, vai multiplicar por 1,05 e vai multiplicar por 1,05. Vai dar esse número aqui, ó. 1, tá? Vai dar esse número aí. Tá vendo? 1,157625, tá? E aí, olha só, depois que você pegar esse número 1,17625, você vai multiplicar por 100. Só que para multiplicar por 100 faz o quê? Você só vai deslocar a vírgula 2 unidades aqui, ó, para a direita. E aí vai ficar aqui no 115. Beleza? Resultado final vai dar aproximadamente 115,76. Por que aproximadamente, professor? Porque os últimos 2 dígitos estavam aqui no final, ó, o 2 e o 5, a gente está eliminando eles, tá vendo? A gente está apagando esses 2 dígitos. Por quê? Porque dinheiro só vai até 2 casas decimais, é o centavo, 2 casas decimais. Então, não faz sentido uma resposta em dinheiro ter além de 2 casas decimais, porque a gente só vai até o centavo. Beleza? Então, a gente termina essa aula justamente, tá, com o que eu queria fechar, com a ideia certinha que eu queria fechar. A gente trabalhou muito a lógica, várias estratégias de porcentagem, tá? Te mostrei o quanto que é importante você entender os pré-requisitos, tá? Você viu que a gente utilizou fração, decimal, regra de 3, até o conceito de equação, porque estava lá o xizinho, né? E aí, esse assunto, tá? A gente poderia investir mais nele indo para a parte de juros, porque os juros compostos, ele recai em uma fórmula. Só que essa fórmula, ela é uma fórmula que a gente conhece ela, né, a gente pode associar ela a uma função exponencial, já é um outro assunto, né? E, professor, você falou de progressão geométrica, o que tem a ver? Pois é, você está vendo que aqui a gente multiplicou por 1,5, depois a gente multiplicou por 1,5, depois a gente multiplicou por 1,5, isso é uma progressão geométrica. O que é uma progressão geométrica? Nada mais é que uma sequência numérica que parte de um primeiro número.
e você vai multiplicando esse número pelo mesmo valor. É uma sequência numérica, é a mesma ideia. Então, 100 vezes 1,05. Aí dá 105. Aí depois eu multiplico por 1,05 novamente. Aí dá 110,25. Isso é uma progressão geométrica, uma sequência numérica. Você parte do primeiro, vai multiplicando sempre pelo mesmo número e vai obtendo os próximos números da sequência. É isso. Tá? Então você vê como é que os assuntos em matemática eles vão se entrelaçando. Tá? Então, para você entender esse quebra-cabeça que a gente falou lá no início, você precisa de conteúdo, você precisa ter conhecimento aprofundado, não dá para ficar só memorizando regrinhas, beleza? E a gente termina aí essa aula com a deixa da potenciação, que é a nossa próxima aula. Ah, não esquece de acessar a apostila. Você vai receber uma apostila maravilhosa somente sobre porcentagem, inclusive com ideias que nem estão aqui nessa aula, para realmente complementar aqui os nossos estudos. Show?